Acabou o carnaval, o ano está começando oficialmente e agora é o momento de você colocar em prática aquela sua resolução de ano novo que você prometeu que ia estudar mais. Pois é, Jantes. Prometer estudar mais é fácil. O problema agora é como que a gente vai encaixar isso na rotina do dia a dia aí, né? Seus problemas acabaram, Lu. O jeito mais fácil que tem para se manter atualizado com tudo que sai de novo na clínica médica é com o aplicativo do Guia TDC. O Guia TDC é tudo o que você precisa num único lugar. Estudos novos, diretrizes, tabelas, fluxogramas, tudo o que você precisa para se manter atualizado e ainda ter um guia fácil de consulta no beira-leito. Então, se você ficou interessado e quer conhecer um pouco mais da nossa plataforma, a gente está dando um incentivo adicional. R$50 de desconto no plano anual e um card de consulta rápida no plantão para te ajudar ali no beira-leito, no dia a dia, a tomar as melhores decisões para o seu paciente. Para isso, só clicar aqui no link na descrição ou correr lá no site do Guia TDC. E usar o cupom GUIAD0. Bora tirar essas metas do papel? Clica no link aqui na descrição ou corre lá no site do Guia TDC. Agora sim, bora pro episódio. Olá, ouvintes! Está começando mais um Tá de Clinicagem, o seu podcast semanal de revisão e atualização em clínica médica. O meu nome é Lucas Cirilo. E eu sou João Urbano. E nós estamos aqui reunidos, Joca, para conversarmos sobre acidente vascular encefálico. Mais importante que isso, diretriz de AVC. Exatamente, foi muito pedida em todos os nossos canais, todas as nossas redes sociais, né? Até que a gente vai falar muitas vezes sobre isso. Então você vai ver a gente falando sobre isso em todos os nossos canais de comunicação aí. YouTube, podcast, guia, tudo isso. A gente vai abordar em todos, e aqui é a diretriz de AVC isquêmico da American Heart Association, em associação com a American Stroke Association, né, de 2026. Ela traz várias atualizações e novidades aí, incorporando uma série de trabalhos e evidências que vinham se acumulando aí desde a última diretriz, né? Exatamente, a gente, quem segue a gente aqui no TDC não vai ter nenhuma surpresa, porque a gente abarcou praticamente todas as mudanças que aconteceram nessa diretriz, tá? Inclusive, existe o episódio de AVC isquêmico de atualizações, que é o episódio 239, que a gente já fala de alguns desses pontos, mas lá no guia também a gente abordou várias dessas mudanças ao longo dos anos. De todos os estudos e evidências que vinham saindo. E aqui pro nosso episódio a gente dividiu, Joca, em 4 grandes tópicos aí de mudança, né? Beleza. Então, o primeiro tópico, o tópico de trombólise intravenosa. Sim. Principalmente aqui a novidade do trombolítico, né? Da escolha do trombolítico, né? Então, isso, exatamente. Pra quem tá ansioso, a gente vai falar de tenecteplase aqui para AVC. A gente também vai falar, no segundo tópico, a trombectomia mecânica, a expansão aí dos critérios de indicação de trombectomia mecânica e tudo mais. Terceiro tópico, a gente vai falar de AVC minor e ataque isquêmico transitório. Beleza, teve novidade nisso também. Algumas novidades. E, por fim, quando retornar ou começar a anticoagulação depois de um AVC cardioembólico ali por fibrilação atrial. Beleza, que era uma dúvida também muito grande que não tinha resposta ainda pela escassez de estudos, né? Isso, e aí já tinha alguns estudos saindo e agora a diretriz recomenda, né? Beleza, vamos nessa. Vamos começar? Vamos lá. Então, Luca, vamos começar aqui pelo primeiro subtópico que a gente falou, que foi a trombólise intravenosa, né? Aqui, a trombólise intravenosa no AVC isquêmico é uma das principais terapias de reperfusão, tá? Junto com a trombectomia, mas a trombólise, ela vai ser mais utilizada em vários ambientes diferentes, né? Porque a trombectomia, ela necessita ir de um centro terciário, um centro especializado nisso. Então, a trombólise, ela é um ponto essencial para todo mundo que trabalha em emergência tem que dominar. Exatamente. Antes de começar as mudanças, Luca, então vamos fazer uma revisão rápida daqui do que é feito hoje, né, das recomendações que existem hoje para trombólise intravenosa no AVC isquêmico. Aqui, o trombolítico autorizado hoje no Brasil para utilização em AVC isquêmico é a alteplase. Tá? Alteplase naquela dose que a gente sabe que é quase um mantra, né? 0,9 mg por quilo, máximo 10% em bolos, o restante em 1 hora, máximo de 90 mg, exatamente. E aqui a indicação clássica é de pacientes que têm uma instalação a menos de 4 horas e meia, ou seja, início dos sintomas a menos de 4 horas e meia, tá? E aqui é importante a gente frisar isso, que o tempo do reconhecimento do sintoma
não é igual ao tempo do início do sintoma. Exatamente. Tá? E aqui a nossa dica é sempre utilizar a última vez que o paciente foi visto bem, tá? E aqui vale tudo, viu, Luca? Vale checar o horário no celular, vale checar o horário da novela que o cara estava assistindo, vale tudo, tá? Pra você ter com mais precisão, o mais acurado do paciente, né? Do início dos sintomas do paciente. Especialmente naquele paciente que foi dormir e acorda com um déficit, né? Que é o que a gente chama do wake-up stroke, né? Exatamente, isso aí a gente vai comentar também. Tá? Perfeito. Então vamos lá. O primeiro ponto que a gente queria comentar aqui, Lucas, é sobre a escolha do trombolítico, né? A gente falou aqui sobre a alteplase, que é o que está aprovado na Anvisa hoje, exatamente. Mas a diretriz trouxe a incorporação de um novo trombolítico que já vinha sendo estudado e já está sendo utilizado fora do Brasil já há algum tempo, que é a tenecteplase. Perfeito. Então a tenecteplase é conhecida do infarto, em alguns centros que tem a disponibilidade de tenecteplase. Vários estudos aí já vinham utilizando a tenecteplase em comparação à alteplase como não inferioridade, né? E de fato ela se confirmou como não inferior e igualmente segura à alteplase para o uso no AVC, né? Exatamente. E aqui a grande vantagem da tenecteplase é a sua administração. Perfeito. Enquanto a alteplase a gente tem aquela fase de 10% da dose em bolos e o restante em bomba de infusão durante 1 hora, a tenecteplase, a dose inteira dela vai ser num bolos de 5 a 10 segundos. Ótimo. Então, vai ser mais fácil para administrar, tanto no pré-hospitalar, quando você tem condições para isso, né? Quando tem tomografia, quando tem outras questões que não é a nossa realidade aqui no Brasil. A unidade AVC móvel, né? Que tá na diretriz, inclusive. Isso aí é o sonho. Isso aí, imagina, eu queria fazer um estágio só para estar dentro dessa unidade. Né? Exatamente. E aqui a dose que foi aprovada, Luca, é aquela dose de 0,25, né? 0,25 miligramas por quilo, com uma dose máxima de 25 miligramas. Então, parecido com a alteplase, né? A dose máxima é para o peso de um paciente de 100 quilos. Exato. E aqui, essa dose é importante porque durante a aprovação da tenecteplase foram feitos alguns estudos para avaliar qual dose seria a mais adequada, né? E a gente teve alguns estudos que avaliaram a dose de 0,4 miligramas e a gente viu que não teve benefício adicional e teve um pior perfil de segurança com mais sangramentos sintomáticos, tá? Perfeito. Então, a dose que fica aprovada é 0,25 miligramas por quilo. Ainda não tem essa aprovação pela Anvisa, então por enquanto é a alteplase, mas pela essa comunidade posológica, a tendência é que se torne o trombolítico de escolha aí no futuro, né? Exatamente. A principal coisa que impede a incorporação na prática já, Luca, é principalmente a fabricação da ampola da tenecteplase na dose ali de 0,25 miligramas por quilo com um máximo de 25, tá? Por quê? Já foi feito aí um parecer favorável à tenecteplase para as incorporações, então não deve ter muita burocracia adicional aí, a gente deve ver isso se incorporar durante esse ano. Menos, né? Exatamente. Ótimo. Então, do trombolítico, essa é a grande novidade da diretriz. Quem tiver curiosidade, tem as tabelas, inclusive, né, de dose por peso, pode ser facilmente consultada ali no plantão, principalmente para a alteplase, né, quem está atendendo AVC. Agora, vamos falar de um outro tópico que era o gap dessas diretrizes mais antigas, que é o tempo de trombólise, né? Desde a tal da janela estendida, né? Então, até então, 4 horas e meia, trombólise. E depois disso, 4 horas e meia para frente, né? Aí a diretriz se posiciona. Exatamente. A principal evidência disso que foi incorporada nessa diretriz, Luca, é do Extend, né? Que é um trial de trombólise no AVC isquêmico entre 4 horas e meia e 9 horas do início dos sintomas, tá? E isso aqui a gente não vai usar somente a tomografia simples, né? A gente precisa de uma neuroimagem avançada, né? Ou seja, em centros que dispõem dessa neuroimagem avançada, que nesse caso do Extend é a tomografia com estudo de perfusão, tá? A gente pode indicar a trombólise até 9 horas do início dos sintomas, tá? E aqui tem uma dica interessante, Lu, que a diretriz ela coloca ou entre os sintomas entre 4 horas e meia e 9 horas, né? Ou os pacientes que tiveram sintomas ao acordar, ou seja, teve um wake-up stroke, né? E se apresentem até 9 horas no pronto-socorro em relação ao ponto médio do sono. Então aqui, primeira pausa aí pra gente explicar esse conceito de ponto médio, né? Vamos pegar um exemplo. O paciente vai dormir 10 horas da noite e ele acorda às 6 da manhã e ele já acorda com um déficit. Exato, ou seja, ele teve um tempo de sono total de 8 horas. De 8 horas, ele acordou com um déficit. Se a gente pegar o tempo médio de sono dele, é 4 horas. Então, exatamente. Que vai recair ali por volta das 2 da manhã. Então ele tem 9 horas das 2 da manhã para chegar no pronto-socorro e tá no tempo de janela estendida, né? Então ele pode chegar até a 1 da tarde, que vai estar dentro do período de 9 horas do tempo médio de sono. Exatamente. Então a diretriz ela coloca essas duas possibilidades, tá, Luca? Ou última vez visto bem entre 4 horas e meia e 9 horas, ou com esse cálculo do ponto médio do sono.
Ótimo. E aí, um outro ponto que você mencionou, que é neuroimagem avançada, avaliação automatizada da perfusão. Não é todo tomógrafo que faz isso, não é todo centro que tem isso. Aqui, a diretriz trouxe uma evidência que usou tomografia, e usou tomografia com um software específico, né? Ou seja, Exato. com um software que vê automaticamente a área de perfusão, para diferenciar a área de penumbra da área de isquemia definida, né? Do core isquêmico. Então, aí, para pontuar exatamente isso, né? Core isquêmico, eu vou interpretar ali como uma área que já não tem mais salvação, né? Exatamente. E essa área de penumbra, o que seria? Essa área de penumbra é aquela área que está sob ameaça da isquemia, né? Ou seja, é uma área que faz parte do território arterial que está acometido, mas que ainda tem alguma perfusão, ainda há tecido salvável, né? Que é assim que a diretriz coloca no documento. Exato. Então, quando eu tenho uma relação de área de penumbra favorável, ou seja, tem mais área de penumbra do que core isquêmico, aí eu indico a trombólise na janela estendida. Exatamente. Então, veja que tem essa grande limitação aí também de que talvez não é qualquer centro que tem esse tomógrafo com esse software ou uma ressonância ali disponível que vai fazer essa avaliação perfusão isquemia, né? Exatamente. E outra situação, Luca, que já era conhecida da diretriz anterior, que continua aqui, é a avaliação também dos déficits que aparecem ao acordar, né? Dos wake-up strokes, né? Com avaliação de ressonância, né? Perfeito. A gente acabou de falar do que foi incorporado nessa diretriz, que é com a tomografia com perfusão até 9 horas. E a gente tem outro cenário, que é a avaliação dos pacientes com déficit ao acordar com ressonância. Isso já estava na diretriz anterior, que é pelo Wake Up Trial, né? O que viu realmente essa avaliação. E a gente vê que tem indicação de trombólise, aquele paciente que acorda com déficit, chega no pronto-socorro com menos de 4 horas e meia da identificação do déficit, tá? E na ressonância, aqui é um protocolo especial de ressonância, que usa só 2 sequências, tá? Então é uma ressonância mais rápida, que dura ali entre 10 a 15 minutos, que avalia só 2 sequências. Uma delas é a difusão e a outra delas é o flare, tá? Perfeito. Qual é o raciocínio aqui? Eu tenho que ter uma alteração na difusão, porque ela é a primeira que se altera no AVC, e eu tenho que ter um flare normal, porque a alteração no flare demora aproximadamente 4 horas e meia para se formar. Ótimo. Se eu tenho essa dissociação, ou seja, alteração da difusão e um flare normal, eu infiro que esse paciente está dentro da janela de trombólise e pode ser submetido à trombólise. Então, seria, em termos bem simplórios, ele AVCzou logo na hora que acordou, e ele está dentro daquela janela de 4 horas e meia, né? Exatamente. Exato. Então, só para deixar o nosso ouvinte aqui mais familiarizado com alguns termos, a gente falou vários termos que podem se confundir, né? A gente falou da janela estendida entre 4 horas e meia e 9 horas, que utiliza a tomografia com perfusão. E a avaliação dos wake-up strokes, né? O paciente que acorda com déficit com ressonância, utiliza a difusão, tá? Coisas diferentes. São coisas diferentes. E o cuidado é que também tem ressonância que avalia perfusão. Então, vamos lá, então. Estudos perfusionais e ressonância difusão flare. São coisas diferentes. Perfeito. Exatamente. E óbvio, né, que aí aqui a gente está entrando num mérito que com certeza você vai ter uma avaliação com consulta com especialista, né? Não é uma decisão que você vai tomar sozinho nisso. Agora, indo contraindicação à trombólise. Mudou alguma coisa do que a gente já tinha? Então, Luca, as contraindicações que já existiam na diretriz passada continuam todas, tá? Mas existiu a incorporação de uma nova contraindicação, tá? Que foi relacionada a um tratamento que surgiu recentemente, que é as famosas áreas. Áreas é uma coisa que a gente chama, né? Que são as alterações de imagem associadas ao amiloide. E aqui, as áreas, elas são alterações de neuroimagem que são causadas principalmente por tratamentos com anticorpos monoclonais para a doença de Alzheimer. Tá, isso é uma coisa que tá sendo muito falada, ainda é uma novidade, né? Exato. Poucos pacientes ainda utilizam no Brasil pela dificuldade de acesso, alto custo e restrições na indicação desses tratamentos. Exato. Mas são coisas que podem chegar aí nos pronto-atendimentos, né, nos pronto-socorros. E aqui, os pacientes que utilizam esses anticorpos monoclonais para a doença de Alzheimer, né? Esses anticorpos, eles vão se voltar com o alvo sendo a proteína beta-amiloide, que é a proteína que se acumula ali na patologia da doença de Alzheimer. E a utilização desses anticorpos pode levar a alterações de imagem que podem se apresentar como edema cerebral ou como sangramentos intracranianos, tá? Então aqui a gente tem essas duas subclassificações, tem as áreas E ou E, né? De edema, e as áreas H, que é de hemorragia. Então, e aqui é área A-R-I-A, não de área, né? Aria. Aria, exato. Isso, pra não parecer que áreas, né? Exatamente. E aqui é o I de
Imaging, né? Eu acho que aqui a grande menção é o paciente que chega com clínica de AVC lá no pronto atendimento, tem o histórico de doença de Alzheimer, aí aqui vale checar, então, se ele está sob algum estudo, um tratamento novo, ou no uso de algum anticorpo monoclonal, aí é uma coisa novidade, porque aí, passo para trás, rever, discutir o caso, que pode ser que ele tenha essa contraindicação. Exatamente, né? então vai começar a entrar na cabeça de quem atende AVC, fazer essa pergunta das contraindicações, assim como a gente pergunta, por exemplo, se o paciente usa anticoagulantes. Anticoagulante, alguma coisa assim. Exatamente. Então, bem legal. Beleza? E uma outra posicionamento aí da diretriz é trombólise em população criança e adolescente. Isso, né? foi muito legal, viu, Luca? Foi a primeira diretriz que incorporou realmente as recomendações, né? Nós sabemos, Luca, que o AVC em crianças, eles são incomuns e são restritos a alguma população de pacientes, né? Então, por exemplo, principalmente pacientes com cardiopatias congênitas, com mais suscetibilidade a trombólise, a embolias, né? Esses pacientes são suscetíveis a AVC isquêmico, eles devem ser tratados, né? Para evitar aí acúmulo de incapacidade, perda de funcionalidade. E aqui a diretriz, ela incorpora aí alguns dados recentes também, principalmente do TIPS Trial, né, que é o do Thrombolysis in Pediatric Stroke, né, que é assegurando aí a segurança da trombólise em população ali entre 28 dias e 18 anos. Meu senhor, tá? de 28 dias. Exatamente, ou seja, saiu da fase neonatal até 18 anos. E aqui a recomendação foi realmente para assegurar a segurança do tratamento, porque ainda realmente faltam evidências para testar a eficácia, tá? Mas a gente sabe que esses pacientes, eles não devem aí ter grande diferença de eficácia em relação à população adulta quando eles têm realmente AVC documentado. Bem, então foi validada a questão da segurança. Isso, para alteplase, né? Isso é importante, né? Os dados que foram utilizados nesse TIPS Trial, né, foi com a alteplase. Realmente a gente ainda não tem estudos com a tenecteplase para esse grupo de pacientes. Perfeito, né? E aqui tá de clinicagem, não de molecagem, mas eventualmente, não incomumente, né? Paciente dessa faixa etária ali, 13 anos mais, pra cima, acaba sendo triado como clínica médica na eventual raridade de atender um paciente com um AVC nessa população. A gente já tem agora aí uma diretriz respaldando a conduta, né? Exatamente, e principalmente para nós neurologistas, né? Principalmente quando a gente tá no pronto-socorro, quando você tem alguma questão neurológica de emergência, muitas vezes o neurologista de adulto vai atender a criança, né? É uma coisa que raramente vai ter um neurologista pediátrico ali para fazer o atendimento da urgência, então muitas vezes é importante a gente ter esse conhecimento. Muito top, Joca. Então essa primeira parte aqui de trombólise, grandes novidades, a incursão aí da tenecteplase, a questão da janela estendida, então trazendo aí principalmente a questão da tomoperfusão, para aquelas janelas entre 4 horas e meia e 9 horas, isso no guideline, né? Isso. E trombólise em criança, adolescentes e contraindicação ao anticorpo monoclonal. Beleza. Indo agora para nossa segunda alíquota, vamos falar de trombectomia mecânica, aí a área que mais cresce, se podemos dizer assim, em tratamento de acidente vascular, né? Exatamente. Aqui realmente só crescem as indicações, né? Tem muito estudo nessa área e aqui a diretriz incorporou várias evidências recentes aqui. E aqui, Joca, vamos só pegar o que já é feito, né? Isso, a trombectomia, Luca, ela é indicada para pacientes que tenham AVC e tenham oclusão de grandes vasos, tá? Aqui a oclusão de grandes vasos, ela vai ser representada principalmente por artéria carótida interna, na sua porção intracraniana, e artéria cerebral média, na sua porção proximal, que a gente chama de M1, tá? A artéria basilar, que é a principal artéria da circulação posterior, ela ainda faltava muitas evidências realmente para a gente ter uma indicação com um melhor grau de recomendação, a melhor classe de evidência. E essas evidências foram incorporadas aí nessa diretriz. Então talvez aqui a primeira novidade é a trombectomia da artéria basilar, né? E esse para o ouvinte é um cenário de drama ali, de muita angústia no pronto-socorro, porque tende a ser um AVC potencialmente grave, por conta que a artéria basilar, ela vem as artérias vertebrais, forma a artéria basilar, e isso irriga todo o tronco encefálico, né? Então, são manifestações, às vezes, assim, muito graves ali do acometimento, né? Exatamente. Em algumas coortes, Luca, os AVCs de basilar, oclusão de basilar, podem ter mortalidade superior a 50%. Exato. Então, às vezes, você ficava aquela angústia, assim, o paciente já chegou fora da janela de trombólise, socorro, né? Ele tem já um território terrível e tá fora da janela de trombólise. Ou 2, mesmo com a trombólise, poxa vida, tô vendo ali um baita de uma oclusão da basilar. Será que é só trombólise? E aí a ideia da trombectomia para esse território ajuda bastante, né? Ajuda assim, né? Nos dá um recurso a mais no enfrentamento de uma condição muito grave, né? Exatamente.
E aqui, Luca, a diretriz incorporou evidências aí de grandes estudos que saíram aí entre 2020 e 2025, tá? O principal deles, aí talvez o maior deles, talvez seja o Attention e o BAOC, né? Que o BAOC, por exemplo, é um estudo chinês, né? Que avaliou a terapia entre 6 e 24 horas do início dos sintomas. E essa foi a recomendação realmente da diretriz, tá? Que a trombectomia mecânica para oclusão de basilar, ela é indicada para pacientes com início de sintomas a menos de 24 horas, ou seja, uma janela bem extensa, com um PC Aspects maior do que 6, vamos já falar do que é isso, e com uma boa funcionalidade prévia, né? Ou seja, uma escala de ranking modificada de 0 ou de 1 e uma pontuação do NAE maior ou igual a 10. Vamos falar de cada um desses pontos agora. Então, vamos aí do PC Aspects, né? Isso. O PC Aspects é a mesma escala de aspects que existe para a circulação anterior, que é aquela escala onde nós temos a divisão dos territórios da cerebral média em 10 pontos, e cada ponto que o paciente tem a isquemia, ele vai perdendo, né? Ou seja, 10 é o nota 10, que está super bem, e o 0 é o que tem todo o território isquemiado. Perfeito. E esse PC é de circulação posterior, né? De posterior circulation. Ele faz a mesma divisão em 10 etapas, né? É só que ele faz assim. São 2 pontos para o bulbo, 2 pontos para a ponte, 1 ponto para cada cerebelo, 1 ponto para cada lobo occipital e 1 ponto para cada tálamo. Tá? Perfeito. Essa divisão, para quem quiser uma coisa visual, nós temos lá no YouTube, na série de neuroimagem. Eu ia falar isso desse vídeo no YouTube. Aula, esse vídeo é ouro. Exatamente, a nossa aula sobre AVC isquêmico, quando a gente fala do aspects de circulação anterior e também do PC aspects. Então, joga canal do TDC, vídeo de AVC isquêmico, a série de neuroimagem, é uma aula do Joca, ele passa passo a passo. Todo neurologista tem familiaridade em calcular o aspects, emergencista eventualmente. Sempre discutir com o radiologista, se precisar, né? Qual que é o aspects aqui, fazer a discussão, o cálculo que vai ser importante na indicação. Exato, e o racional aqui, Luca, é que essa janela para circulação posterior ela é maior do que para anterior, porque as estruturas que são irrigadas pela basilar, elas são o tronco cefálico ali, que basicamente é um conjunto de fibras, né, de axônios, né, que tem as vias aferentes e eferentes. E essas estruturas são mais resistentes à isquemia. Não tem tanto núcleo ali neural, né? Exatamente. E essa questão de você reservar as indicações para quando não tem tanta isquemia é justamente você diminuir aí a chance de ter sangramentos relacionados. Perfeito. Então a gente passou aqui do cenário mais dramático, né, que é a artéria basilar. Agora um outro bem dramático é aquele AVC extenso, né, que o paciente já chega com aspects ali de 0 a 5, ou seja, muita área de isquemia na apresentação, né? Beleza, isso é importante, Luca, porque as indicações até aqui haviam, na diretriz anterior, era de a indicação de trombectomia em pacientes com aspects, né, ou seja, da circulação anterior, com pontuação de 6 ou mais. Perfeito. E aí ficava na dúvida. Os pacientes que têm mais acometimento, né, que tem mais áreas de isquemia, será que eles, mesmo assim, têm algum benefício de serem submetidos à trombectomia? Ou seja, aquele paciente que tem a pontuação de aspects de 0, ou seja, todo o território isquemiado, até 5, será que ele tem benefício? E isso foi estudado realmente, principalmente em 2 grandes estudos, né, que foi o SELECT-2 e o Angel Aspects, que a gente repercutiu também no Guia TDC quando foram lançados. E eles viram, principalmente, que há benefício, né, até 6 horas do sintoma, de trombectomia indicada para pacientes com aspects entre 3 e 10, ou seja, incluiu ali os pacientes com aspects até 3 com grau de recomendação 1 e nível de evidência A, tá certo? Ok, então... Ou seja, uma coisa que deve ser realizada. Exatamente. Já os pacientes ali com aspects entre 0 e 2 ganharam um nível de evidência um pouco abaixo, uma recomendação 2A com nível de evidência B. Tá? Certo. E aqui a gente deve ter muito cuidado na seleção desses pacientes. Então, esses pacientes devem ter boa funcionalidade prévia, né? Ou seja, um ranking aí entre 0 e 1, né? Ou seja, boa funcionalidade e idade menor do que 80 anos, principalmente para esse aspects de 0 a 2, tá? O paciente com aspects entre 3 e 5, né? Se ele se apresentar até 6 horas do início do sintoma, ele não tem restrição de idade. Se ele se apresentar entre 6 e 24 horas do início dos sintomas, eles podem ter indicação de trombectomia, desde que eles também tenham menos de 80 anos de idade e que não tenham edema cerebral com efeito de massa. Tá? Certo. Sei que é muito número, é muita indicação aqui, né? Uma coisa que você vai ter que conferir, né? Principalmente quando você estiver frente a esse paciente. Mas aqui, Lucas, acho que o jeito de pensar é, os pacientes que se apresentam até 6 horas do início dos sintomas, independente do aspects, ele pode ser elegível à trombectomia. Ótimo. E aí entra a grande seleção do paciente. Aí você vai ter que perguntar a funcionalidade prévia, avaliar idade, tá? E, principalmente, o aspecto da imagem, se ele tem um edema com efeito de massa
ou não, tá? E lembrar que esses pacientes, se eles se apresentarem entre 6 horas e 24 horas de início dos sintomas, ainda assim eles podem ser candidatos à trombectomia, ainda assim com essa seleção mais específica dos pacientes. Perfeito. Aqui, claramente, é o cenário que você vai consultar, né? Dessa vez de cabeça não vai ser o caso. A menção maior é avaliar a funcionalidade do paciente com a escala de ranking modificada, ver como é que já era o estado prévio do paciente ao evento e ter a pontuação ali tanto do aspects precisa e o tempo de início para saber para qual grau de recomendação da intervenção é potencialmente benéfica e se ele vai ter contraindicação à terapia, né? Exatamente. Então a gente fecha essa aqui de AVCs extensos. E aí uma outra recomendação, e essa aqui também é uma novidade, né? Assim, novidade. É legal, né? Que é a trombectomia de vaso médio. E aí quando eu tô falando médio, é a porção M2 da cerebral média. Exatamente, ou seja, logo que acaba a M1 ali, a cerebral média ela se bifurca. Tem um ramo inferior e um ramo superior. Em alguns pacientes, um desses ramos é dominante, que a gente chama, ou seja, um desses ramos ele é mais calibroso do que o outro. Nesses cenários, quando você tem uma oclusão de uma M2 que é dominante, você pode ter a indicação de trombectomia mecânica, tá? Dentro das indicações clássicas, ou seja, início dos sintomas a menos de 6 horas, NIH maior ou igual a 6 e aspects maior ou igual a 6, o famoso 666 da trombectomia clássica, tá? Perfeito. Então, bem legal, porque aí é aquela coisa, não é de M1, pô, mas M2... Exato. Né? E é uma avaliação que vai ser do neuroradiointervencionista, né? Do cara que tá ali fazendo o procedimento. Ou seja, você não necessariamente precisa saber essa indicação, mas é uma questão legal da gente trazer aqui, porque pode ser uma escolha do neurointervencionista na hora do procedimento. Inclusive se é factível ou não chegar ali e tudo mais, depende de outras variações anatômicas, tá? E aí, lembrando aqui, a gente tá falando de trombectomia, né? Que é highlight já o trombo com a unha, mas o paciente, se ele chega em janela de trombólise, ele pode ser, é uma coisa que a gente já sabe, né? Ele pode ser elegível à trombectomia também. Inclusive, exatamente. Seria o cenário ideal, né? E essa recomendação se manteve nessa diretriz. Os pacientes que são candidatos a trombólise e trombectomia devem fazer as terapias sequencialmente. Faz a trombólise e vai para a trombectomia. Ótimo. E, de novo, a gente trouxe trombólise em população criança e adolescente, vamos trazer trombectomia em criança e população adolescente, né? Exatamente. Aqui entrou também em pacientes com 6 anos de idade ou mais, né? Com AVC isquêmico e oclusão de grandes vasos. A trombectomia deve ser considerada, né? A recomendação, ela não é o melhor grau de recomendação e evidência, né? Mas é uma recomendação 2A. Então, que deve ser considerada na maioria dos cenários, tá? Perfeito. Então, lembrar que também é uma opção de tratamento por paciente pediátrico. Exatamente. Indo para o nosso terceiro subtópico, Joca, vamos falar um pouquinho de ataque isquêmico transitório e AVC minor. Vamos nessa. Essa é uma situação, né, que é muito comum na prática, né? A gente vê bastante. E o AVC minor, ele é aquele AVC com a pontuação de NIH de baixo, né? Ou seja, o paciente tem o déficit, mantém o déficit, mas é um déficit pouco incapacitante ou que pontua pouco na escala do NIH, tá? A definição clássica é um NIH de 5 ou menos, mas o nosso ouvinte também vai ver na literatura, né, que alguns estudos diferiram aí nessa definição e você pode ver também em alguns estudos como um NIH de 3 ou menos. Cara, isso me dá uma raiva. Exatamente. Por que isso, pô? Porque aí é justamente qual que ele chega? 4. Exatamente. Ele nunca é 4. Então tem essa divergência aí. E tem o AIT, né, também, que é quando você tem um déficit neurológico transitório focal, e aí a gente atribui isso a uma causa vascular, né? Exatamente. E aí aqui, eu acho que a grande interesse nosso é o AIT de alto risco, que é aquele que vai se comportar ou ter o risco ali de recorrência de evento vascular, muito semelhante ao AVC minor, né? Exatamente. E aí, quando a gente fala de AIT de alto risco, eu tô falando do AIT que tem uma pontuação numa escala específica, que é a escala ABCD2. Quando ele pontua maior ou igual a 4, a gente vai falar que é um AIT de alto risco, né? E por que é importante essa classificação, Joca? Essa classificação é importante porque principalmente você vai definir a profilaxia secundária do paciente, ou seja, o que você vai fazer para esse paciente ter menos risco de recorrência de evento cerebrovascular nos próximos dias. Certo. Tá? E aqui a gente tem 2 cenários, Luca. Um deles é aquele paciente que já chega e você tem uma causa cardioembólica evidente. Ou seja, o paciente chega e você consegue ver um trombo no ventrículo esquerdo, você consegue ver uma FA documentada. Ou seja, esse paciente deve ter
uma profilaxia secundária com anticoagulação. Isso. Foi um cardioembólico ali, já flagrei, fiz ali a estratificação logo na admissão. Exatamente. E o outro cenário é aquele paciente que não tem uma causa cardioembólica evidente na avaliação inicial. Esses pacientes, a profilaxia secundária deve ser feita com dupla antiagregação plaquetária, tá? Perfeito. E aqui a principal evidência é realmente para AS e clopidogrel. Tá? Aqui Ótimo. a prescrição deve ser feita com AS 100mg e o clopidogrel com a dose de ataque de 300mg. Depois, essa dupla antiagregação deve ser mantida aí por 21 dias, com 100mg por dia de AS e 75mg de clopidogrel. E depois desses 21 dias, você deve manter somente um antiplaquetário, preferencialmente a gente sempre deixa o AS, tá? E aí aqui, Joca, um ponto da diretriz é, para quem estudou um pouco já de AIT, vai ver que tem referência que coloca a fazer o ataque com 300mg de clopidogrel ou fazer o ataque com 600, e a diretriz não ajudou a gente. Ela fala que é para fazer 300 ou 600, vê aí o que você quer fazer, né? Isso, ele coloca então, só como uma dose de ataque. Dose de ataque. Então continua um pouco da experiência do serviço, de escolher a dose aí padrão do ataque, 300 parece razoável, né? E um ponto importante também é, depois fiz o ecocardiograma, veio alteração estrutural ou flagrou a RFA depois, aí pronto, roda tudo isso, anticoagulação, eu mudei o meu mecanismo de estratificação. É que na maioria das vezes, se você não achar a causa sendo embólica, cardiogênica, embólica principalmente, você vai manter com essa dupla antiagregação. Exatamente. E aqui, uma novidade em relação a essa terapia que a diretriz trouxe, Luca, foi o tempo para o início, né? A gente sabe que esses pacientes têm mais benefício se iniciados o ADAPT, né, a dupla antiagregação plaquetária, nas primeiras 24 horas do evento. Ótimo. Tanto do AVC minor como do AIT de alto risco. Então aqui, no final do ano passado, aí, no 45 do segundo tempo, saiu um estudo que estudou aí se há benefício se você iniciar entre 24 e 72 horas. E a gente viu que tem sim benefício em redução de risco de recorrência, tá? Nesses pacientes, mesmo se você iniciar a dupla antiagregação em até 72 horas de início dos sintomas. E isso a diretriz trouxe também como uma recomendação 2A com nível de evidência B, né? Porque a gente sabe que o melhor é iniciar nas primeiras 24 horas, que é a indicação recomendação 1 com nível de evidência A. Mas se você iniciar em até 72 horas, você também está fazendo benefício para o paciente. Perfeito. Ó, nem doeu essa aqui de AIT, hein? Boa. Então, indo para o nosso último subtópico, vamos falar um pouquinho agora de uma outra situação que é o paciente que interna por um AVC cardioembólico, eventualmente tromboliza ou não tromboliza, mas faz um AVC grande, e aí fica a dúvida, em que momento que eu anticoagulo esse paciente? Isso, aquele paciente que já tem fibrilação atrial conhecida, né? Às vezes já anticoagula, né? Chega com um AVC no pronto-socorro. E uma coisa que a gente sabe é a anticoagulação na fase aguda deve ser suspensa. Tá? Seja porque trombolizou, seja porque tem um risco de sangramento ali naquele primeiro momento. Exatamente. Uma dúvida que ainda existe, né? Mas foi um pouco melhor solucionada agora é qual o melhor momento de eu retornar a anticoagulação para esse paciente. Porque a gente sabe que esses pacientes devem manter a anticoagulação como profilaxia secundária, né? Não existe isso de você trocar a anticoagulação por antiagregação no paciente que tem um mecanismo sabidamente cardioembólico. Aqui, Luca, a diretriz incorporou aí dados do estudo ELAN, que foi o estudo 2023, que a gente também repercutiu no guia, tá? Que foi um estudo bem interessante, que ele utilizou aí ele comparou dois grupos, né, principalmente, de retorno à anticoagulação precoce em relação à anticoagulação tardia. Tá? Certo. E aqui foi documentada aí a segurança de você fazer uma anticoagulação precoce para esses pacientes, ou seja, voltar à anticoagulação num tempo mais precoce do que era preconizado antes, tá? E aqui é interessante falar que o estudo ele utilizou cortes baseados em imagem e não baseados em NIH, tá? Certo. E isso é importante porque o NIH ele varia muito, porque ele é uma escala que ele valoriza muito a circulação anterior e ele também tem diferenças se o AVC é do lado esquerdo ou direito, porque é uma escala que também valoriza muito a linguagem. Então pacientes que têm AVC na cerebral média esquerda tendem a ter pontuações maiores do que aqueles que têm AVC do lado direito. Certo. Então, por exemplo, paciente às vezes com um evento mais extenso do lado direito, não pontua tanto quanto pontuaria do lado esquerdo, e aí eu estratifico ele meio errado ali na área acometida, tudo mais. Aí, esse foi um estudo que colocou, objetivou ali o tamanho do AVC, né? Ele divide em 3 grupos, AVC minor, o moderado, moderate, o major, o maior, e aí o minor, né? Uma área menor de 1,5 cm, o moderado, quando pega um ramo superficial de cerebral média, anterior ou posterior, e aí o
o Major sendo um AVC de uma área maior ali, não só superficial, de qualquer cerebral, um AVC cerebelar maior que 1,5, ou o AVC de tronco, que tende a ser Major no NIH, na apresentação clínica, Exatamente. né? E aí ele fala que é precoce, né? Voltar na anticoagulação precoce seria pro minor e pro moderado dentro de 48 horas, ou seja, 48 horas depois do evento já reinicia a anticoagulação terapêutica. Sim. E o Major aí esperaria 6 a 7 dias ali, só que isso contrasta um pouco com o que era a prática anterior, né? Que era de esperar muito mais tempo, né? Pelo menos 14 dias, às vezes 28 dias. Exato. Esperava. E nos outros também, assim, esperaria 3, 4, 6 a 7. Então ele traz ali uma faixa um pouco mais... Um pouco mais justa, né? Um pouco mais justa e objetiva ali pra saber qual que é o momento, né? Exatamente. E aí a diretriz trouxe, então, que o início precoce é uma recomendação 2A com nível de evidência A, tá? E início precoce. E essas foram aí as principais novidades que a diretriz de AVC isquêmico da ARRA 2026 trouxe, que a gente queria pontuar aqui para os nossos ouvintes, tá? Lembrando que todas as outras avaliações do AVC isquêmico a gente tem outros episódios aqui, tem o episódio 239, que é o mais recente de atualizações de AVC, que a gente passa sobre toda a abordagem do paciente, tem a nossa coleção de AVC no Guia TDC, tem vários tópicos, acho que é um dos assuntos que mais tem assunto no TDC aqui, né? Tanto no guia como no YouTube tem a série da neuroimagem, então vocês têm muito material que o TDC produziu aí para vocês estudarem essa questão do AVC, que é uma das doenças mais comuns aí da prática clínica. Perfeito, top, Joca. Então vamos pro salves? Bora! E eu vou começar os salves aqui, viu, Luca? Bora lá. A gente vai dar o salve aqui pro Franklin Neto, que deixou um comentário no nosso episódio 320, que foi o caso clínico de hemiparesia, né? Ele falou que é lá de Fortaleza, residente de neurologia do HGF, que é um grande hospital lá em Fortaleza, né? Um pessoal muito bom de neurologia. Tem as melhores métricas de tempo porta-agulha do Brasil. Que aí tá em dado, hein? Exatamente. E falou que acompanha os episódios pra acompanhar os casos da enfermaria. Falou que é ouvinte aí. Muito obrigado ao Franklin, né? Ele mandou um salve especial aí pra mim e pro João Mendes, que tá aqui também pra dar um abraço. Um abraço aí, Franklin. Inclusive, falando de AVC rapidão, quando eu era interno, passei na neuro lá da HGF, teve um caso de uma gestante de 40 anos com gestação gemelar que teve um AVC durante a gestação e entrou em trabalho de parto durante a trombólise. Ah, para, mano. Isso aí alguém é pra acreditar? Alguém nessa história aí? Mas no final ficou tudo bem. Ah, pronto, Boa. Beleza. Valeu, Franklin. Abração. Ó, o meu salve vai pro Gabriel Alencar. Ele deixou um comentário lá no episódio 319 da CLS 2025. E ele falou o seguinte, ó. Janeiro do ano passado, eu comecei a empreitada de escutar todos os episódios já publicados do TDC. E hoje me sinto cruzando a linha de chegada de uma maratona. Irmão, você cruzou a linha de chegada do Ironman. Muito mais, né? Finalmente, em dia com o conteúdo de vocês, que me ensina tanto e ajuda demais a melhorar a prática clínica. Gabriel, grande salve pra você, tá? Um grande salve. Continue aí na sua empreitada aí, pode pular uns episódios, tá tudo certo. Exatamente. Se tiver em dúvida aí nos antigos, tem o Vapod que pode te ajudar a escolher, né? O vale a pena ouvir de novo, se vale ou não. Vale ou não. Beleza. E aí tu pode também deixar um comentário aí de qual foi o que você preferiu, seu episódio favorito aí. Exatamente. Do TDC. E todo mundo que tá ouvindo aí quiser deixar o comentário falando qual que é o episódio favorito aí, a gente fica muito feliz em receber os comentários de vocês. Fica o convite também pro Pipoca TDC da temporada The Pitch, que tá comendo solto aí toda segunda-feira no YouTube e aqui no Instagram. Beleza. E lembrar pra seguir o TDC em todas as redes sociais, né? A gente tá no Instagram, tá no TikTok, tá no YouTube, tá aqui no Spotify. Então, a gente fica muito feliz quando recebe os comentários de vocês, a gente sempre repercute, fica rindo aqui com a gente e gosta muito dessa interação com vocês, então deixa aí os comentários que vocês se sentirem à vontade. Então, é isso aí, nos vemos semana que vem. Forte abraço, pessoal. Isso aí, falou. Valeu! Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.